Pronto. Agora é aquela hora que a gente com certeza já está ao vivo, mas a gente não sabe. E se abrir para ver também não vai ver, porque tem o delay. Então vai ficar um tempinho até chegar. Mas é isso, a gente já vai dando oi, boa noite, porque eu já fiz tantas vezes isso que eu já percebi que a gente fica aqui falando, esperando ela entrar, mas na verdade ela já entrou faz tempo. Boa noite a todos. Estamos aqui, mais uma quarta-feira, dia de live, dia de eu receber pessoas incríveis, maravilhosas que eu amo e admiro e crushei a vida inteira, que tem sido essa a rotina das lives por aqui. Quem estiver assistindo depois, né, a gente já vai entrando no assunto enquanto as pessoas vão chegando, para também não ficar muito aquela enrolaçãozinha. Hoje a gente tem casa cheia. Estou recebendo 3 pessoas incríveis para a gente debater não monogamia e pornografias. Eu sou Poli. A gente está aqui no perfil do Lui hoje por causa dessa ferramenta tecnológica. Então, quem não me conhece, eu administro a página Pessoas Não Mono. Eu trabalho com sexualidade, com terapias corporais e acho que isso tudo tem absolutamente tudo a ver com esse tema. Então, eu não vou segurar muito, não vou enrolar, porque a noite é de vocês. Gente, sintam-se à vontade. Comecem aí com as credenciais. Aos pouquinhos, para as pessoas que não conhecem vocês irem conhecendo. E sejam bem-vindas. Oi, gente. Bom, estamos aqui no meu perfil, mas tem várias pessoas que estão vindo de outros, então vou me apresentar da mesma forma. Meu nome é Lui Castanho, eu sou circense, sou ator e sou roteirista, e também faço pornografia, e gosto muito de, principalmente, conversar e debater sobre esse assunto. Com circo, eu faço parte da CIA Fundo Mundo, que é uma companhia de circo só de pessoas trans, travestis e não binárias. E levo alguns outros trabalhos aí também, que vocês podem conhecer depois no meu perfil. Vou deixar a apresentação para as próximas convidadas. Oi, eu sou Marisa, sou olindense, sou feminista, adoro pornografia e outras safadezas e tenho me aprofundado nesses assuntos em alguns anos de pesquisa. Agora eu estou fazendo um doutorado em psicologia sobre essas coisas. Eu também sou arte-terapeuta e é isso. Então, aí. Oi, sou Pauli, sou artista, performer, trabalho aí com sexualidade e gênero há uns 10 anos, faz uns 6 que eu comecei a investigar e me aprofundar em pornografia, pós-pornografia, enfim, de ir para essa linguagem, assim. E isso, de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, comecei, junto com umas bichas, um projeto que chama Ediporn. A gente é uma produtora de pornô desviante e estamos produzindo um pornô que seja massa, que seja feito com afeto, com respeito, enfim, que leve questões de representatividade de corpos dissidentes, de práticas dissidentes. Isso, entendendo a pornografia como reflexos de uma estrutura social escrota, a gente está tentando mexer nela para mudar a lógica de consumo e de produção do pornô. E é isso. Ai, gente, quanta emoção. Eu queria falar 2 coisas. A primeira é que vocês são muito foda. Vocês não só são pessoas incríveis, carismáticas e crushes eternos, mas são as minhas referências em diversas áreas né, acadêmica e de produção e de fazer e de falar e de comunicar. Então eu acho que isso é muito foda
e é um prazer imenso, uma honra incrível. Eu vou gaguejar, eu vou errar um monte de coisa, mas por isso que eu vou tentar falar pouco. Bom, a gente... é outra coisa que eu ia falar, a segunda coisa é que esse assunto é absolutamente infinito, né? E que a gente não tem a menor pretensão de esgotá-lo aqui, assim como, né, em todas as lives. A nossa ideia é muito mais levantar questões, trazer reflexões e, enfim, ouvir de vocês e convidar vocês para na sexta-feira a gente estar no Zoom e conseguir, né, partilhar e trocar mais essas ideias e construir a partir das perspectivas de vocês também. Bom, mas aí, puxando já do que Pauli falou, não tem como a gente entrar nesse assunto sem falar um pouco sobre senso comum, ou enfim, a visão, não só a visão, mas inclusive a indústria mainstream, né? A indústria padrão, a indústria hegemônica da pornografia e a relação que as pessoas têm com isso e as discussões que isso gera. Então, não sei, se alguém quiser começar com essa introdução, falando sobre a indústria hegemônica ou sobre os debates anti-pornografia, que vem muito dessa visão da indústria hegemônica, né? Como o Pauli falou, que na verdade é muito mais um reflexo de estruturas sociais muito adoecidas. Enfim, só levantando a bola. E é isso. Eu acho também que não tem muito como a gente entrar nesse tema sem falar sobre a indústria mainstream, mas principalmente entendendo que não existe uma linha que separe uma pornografia que é mais ética e outra que é menos ética por ser mainstream. Talvez essas coisas estejam sempre muito misturadas, né? E aí, assim, eu acho que a pornografia é dessas coisas que ela é odiada por vários segmentos diferentes da sociedade e às vezes por motivos diferentes, mas às vezes pelos mesmos motivos. E não me choca nem um pouco que a Igreja Católica, que as instituições estatais e entre outros órgãos, assim, coisas conservadoras do mundo, assim, odeiem a pornografia ou enfim, queiram que ela acabe de alguma forma, né? Mas eu acho que existe um grande argumento sobre esse assunto que é muito do que é do meu interesse também, e eu acho que termina chegando para todas nós, pessoas dissidentes, assim, de uma forma muito contundente, que é o argumento do feminismo, né? É um argumento que existe de que a pornografia precisa acabar porque ela não é feminista, porque ela é machista, porque a pornografia é violência contra a mulher, entre outras coisas. E sobre isso tem, acho que, alguns pontos importantes que a gente precisa lembrar, assim. Primeiro é que o feminismo não existe, o que existe são feminismos, né? O feminismo é um campo discursivo, é um campo sempre em disputa, assim, por forças políticas diferentes e às vezes até opostas. Então, o que vai ganhando visibilidade e toma esse termo de ser o feminismo, de ser a palavra do feminismo, está dentro de um jogo muito muito sutil, mas também muito profundo e perene. É um jogo que está sempre acontecendo, né? E aí eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem é dissidente, assim, porque a gente que é dissidente precisa de muito da argumentação feminista e do próprio movimento social feminista mesmo, para poder dar algumas visibilidades e para a gente poder se subjetivar de forma mais livre também. Então, eu acho que pensar os argumentos do feminismo, dos feminismos, são coisas muito importantes. É o que tu estava falando de guerras sexuais, né? Eu acho que é um momento histórico mesmo que ele precisa ser sempre lembrado quando a gente fala. E aí não só sobre pornografias, mas também sobre prostituição, também sobre não monogamia, né? Também sobre transgeneridade, sobre BDSM, sadomasoquismo, fetiches, etc e tal. Porque tudo que está relacionado ao sexo, à sexualidade e a relação sexo-gênero também está colocado em disputa entre feminismos, né?
Estou dizendo tudo isso para dizer que assim, a gente está falando, a gente está dialogando com determinados feminismos que não são todos. Existe, né? Porque eu acho que o feminismo radical também, isso que hoje em dia tem sido mais colocado como radifem, etc e tal, que termina sendo um ponto central de ódio, né? De preconceito, de conservadorismo, de fascismo e de vários outros limitantes das nossas capacidades de ser, dos nossos corpos, né? E o ódio direto desses feminismos a essas questões sexuais vem muito daí. Acho que isso são coisas muito importantes. Mas, enfim, é isso. É um momento histórico muito importante, onde alguns feminismos meio que romperam mesmo entre si. Existe muita referência sobre isso na teoria feminista, né? Existe Carol Ivans que contou essa treta de forma bem colocadinha, mas existem diferenças na forma que os feminismos entendem o poder e entendem principalmente a possibilidade de ressignificação e de agenciamento dos corpos mulheres e dos corpos dissidentes dentro de uma sociedade que é necessariamente opressora contra a gente. Então, assim, é sobre essas coisas que a gente está falando, né? É sobre a gente se entender capaz de ressignificar o nosso corpo dentro dessa norma ou não, né? Ou não, ou eu sou resultado dessa norma e preciso manter-me dentro dela. E aí, assim, acho que a gente parte daí de dizer que a gente não acredita nisso, que a gente acredita que o nosso corpo é a potência, que é capaz não só de mudar a estrutura, mas de se repensar dentro da estrutura, seja orbitando ou desorbitando a norma, né? Acho que uma coisa que é legal de fazer uma comparação, até aproveitando que já estive aqui nas lives com o Poli falando sobre narrativas de ficção e não monogamia, né? Da gente fazer uma comparação com outras formas não só de representação, mas de criação de narrativas, né? E o que aproxima e o que difere da pornografia. E eu acho muito interessante que se tem esse julgamento já de dizer que a pornografia ela define, se a maior parte ou a parte que tem mais poder dentro das produções de pornografia, se elas são machistas, são heteronormativas, são violentas, que isso é definidor primeiro de toda a pornografia e que ela é a responsável pelas opressões que existem no mundo. E eu acho que uma coisa que é legal de fazer essa comparação como a gente já falou nessa outra live, inclusive, né, sobre como a gente tem poucas narrativas, por exemplo, que abordem a não monogamia de uma forma que é massa. Eu estou falando de narrativas de cinema, estou falando de narrativas de literatura, que a gente precisa criar e a gente precisa de mais referências, a gente sente falta de mais referências. Porém, apesar da maior parte das pessoas concordarem com isso, quando vai falar sobre pornografia, parece que a argumentação é de que, já que não existem tantas, e a quantidade aqui é bem questionável, na verdade, né? As pessoas, em geral, elas se baseiam para falar sobre pornografia em dados que elas tiram da cabeça delas, assim, né? Sem nenhum tipo de pesquisa também, nem pesquisa empírica, aliás, né? Mas de dizer que, já que a maior parte, ou a parte que mais salta das representações dentro da pornografia é opressora ou heteronormativa violenta, então temos que acabar com toda a pornografia. E aí eu sempre gosto de questionar isso, por que não existe esse tipo de julgamento em relação ao cinema, por exemplo, né? Em relação a toda a produção audiovisual. Então, se é tudo aquilo que a gente já discutiu sobre a falta de representação de não monogamia dentro de filmes e séries, por exemplo, ou pior ainda, né, que é essa coisa de reforçar mesmo, né, a estrutura de amor romântico e monogamia, não é só não ter representações não monogâmicas, mas de
realmente alavancar várias questões em relação à monogamia compulsória. Mas ninguém fala que, então, por conta disso, a gente, enquanto pessoas não monogâmicas, deveríamos defender acabar com o cinema, ou acabar com a produção audiovisual, ou acabar com qualquer produção de ficção, né? E eu acho que esse ponto é importante de refletir. Se você acha que a pornografia deve acabar porque existe pornografia que é opressora, por que você não acha que o cinema tem que acabar se existe cinema opressor, né? Então, qual que é o ponto aí? E aí é onde entra essa questão moral, né? De por que para uma coisa a gente tem um tipo de julgamento e para outra a gente tem outro, que não cabe nesse discurso. Enfim, acho que trazer uma reflexão para junto, assim, que é essa história, né? Sei lá, esse povo que quer acabar com a pornografia, que quer, sei lá, que acha que a pornografia não devia existir, devia acabar e devia parar de existir. Então, nunca a gente vai acabar com a pornografia. Assim como nunca a gente vai acabar com a prostituição. Assim como nunca a gente vai acabar com o machismo e a porra do patriarcado dessa merda. Nunca vamos acabar. A gente vai, tipo, chegando um pouco mais perto de ter um espaço pra gente também, sabe? Um pouco mais perto de sobreviver a isso com um pouco mais de sanidade mental. Sei lá, a gente, tipo... É isso, sabe? É cavar um buraco no meio da merda e ser nossa trincheira, sabe? E ter onde... E acho que nesse sentido que a gente tá agindo, sabe? A gente, sei lá, a ideia é entrar no meio pornô, entrar no mercado pornográfico, só que com uma produção pornográfica massa, uma produção pornográfica que traz outras narrativas, que traz as nossas narrativas da dissidência, de gênero e sexual, das nossas narrativas de relações não monogâmicas, de crítica à estrutura social, enfim. Então é isso, assim, para tentar produzir um negócio que seja uma referência para a gente, que nos contemple, inclusive, como material pornográfico e masturbatório, e que a gente sinta prazer, sabe? Porque acho que muito da pornografia hegemônica, pelas narrativas que traz, pelas práticas, pelo modo como é feito. Isso é uma questão da produção, né? Da lógica de como isso é produzido e para que isso é produzido. E, enfim, é violento. Muitas vezes é violento para a gente assistir pornô. Não sei, para mim muitas vezes é violento, sei lá. Não... Enfim, amo muito pornô e quero ter um pornô que eu consuma e desfrute e seja contemplado. E as minhas também, sabe? Enfim, acho que é por aí. Assim, a resposta às pessoas que estão contra isso. Não sei. Imagina. Proibicionismo dá super certo. Vamos fazer isso. É um ótimo caminho a se seguir. Exatamente. Perdão. Quando ela tava... eu pensei assim, faltou eu dizer na minha apresentação que eu também sou antiproibicionista e redutora de danos, porque talvez nesse contexto isso também seja importante, sabe? Eu também gosto muito de pensar assim, dessa forma que Pauli pensa, e que eu quero me sentir representada, eu quero ter tesão no pornô que eu estou assistindo, eu quero que as minhas também sintam isso. E eu entendo muito bem assim como o pornô é uma pedagogia sexual muito forte, porque é justamente pelo pornô ser uma pedagogia sexual muito forte que a maioria dos argumentos anti-pornografia termina se sustentando e se passando como tendo um fundo de realidade, porque existem mesmo problemas, né? Existem mesmo problemas na nossa mídia cultural geral, nessa sociedade, porque o sistema é todo problemático, né? E existem mesmo problemas no pornô. Quando o Paulo se diz que se sente violentada, muitas vezes é isso, assim, eu acho que
Eu iria dizer mulheres e dissidentes se sentem sempre violentadas, mas, sinceramente, eu acho que toda pessoa se sente violentada em algum momento quando vê toda a sua potência de sexualidade sendo resumida a um único script sexual, sabe? Ou que, enfim, alguns scripts, né, que são minimamente recortados ali nas hashtags do Xvideos, do Pornhub, etc., mas que sempre refletem a uma mesma estrutura, né? Então, assim, eu acho que todo mundo termina se sentindo violentado. E é justamente por a gente ter uma noção muito grande da força dessas pedagogias para a construção da nossa sexualidade mesmo, ou seja, não é só no pornô que eu busco me espelhar, mas o pornô é a única coisa sobre sexo que chega para mim, né? Porque não é como se na escola alguém falasse sobre prazer. Talvez fale sobre camisinha, no máximo, né? Mas ninguém fala sobre prazer. Ninguém fala sobre aprenda a gozar sozinha antes de tentar achar que vai gozar no sexo com alguém, assim, compartilhando. Porque não vai rolar. Não é assim que acontece, sabe? Não é assim que o corpo funciona. Então, assim, não existe esse tipo de diálogo. A gente aprende sobre isso com a pornografia. Então, esse reflexo de que a pornografia e aí todo produto de mídia, porque filme, novela e livro e tudo também constrói, né? Constrói o que a gente entende por relação, por ideal romântico, ideal monogâmico, etc. e tal. Constrói o que a gente entende por sexo, por ato sexual, por segurança, consentimento e tudo que envolve o compartilhar da sexualidade, né? Então, eu acho que é por acreditar mesmo nessa força que eu acho que a gente precisa diversificar muito mais as possibilidades da pornografia, né? Porque quando a gente se reflete e faz uma pornografia que a gente sente tesão, é sobre a nossa sexualidade que a gente está colocando no mundo. Nosso discurso também produz a realidade, né? É isso, né? E a gente está vivendo a realidade também, né? Precisa do... Sim, eu concordo muito, assim, eu acho que uma coisa que eu acho bem problemático, né, inclusive, por essa falta de outras formas educativas para se falar sobre prazer, para se falar sobre sexo, acaba que a pornografia tem uma carga, colocada na pornografia uma carga muito grande de ser um material educativo, né? Sendo que ela não precisa ser. Mas pensando que é uma possibilidade de você aprender com aquilo também, porque todas as coisas que a gente, enfim, consome, todas as mídias culturais que a gente consome, a gente aprende alguma coisa, né? Pode vir a aprender alguma coisa. Esse também pode ser uma ferramenta, inclusive, para você poder experimentar outras coisas, aprender novas coisas, inclusive possibilidades que você nunca teria pensado. E esse é um tema que eu gosto muito de falar também, que às vezes as pessoas falam, né? A pornografia, ela reduz o sexo a uma única coisa, mas quais pornografias você está falando, né? E também, será que é só a pornografia que reduz? Ou será que é principalmente a pornografia que reduz? Porque às vezes dá a impressão de que as pessoas acreditam que se você parar de consumir qualquer coisa de pornografia, então, partindo dentro de si, do fundo da sua alma, vai vir a infinidade de tudo que pode ser o sexo e tudo que pode ser o prazer e tudo que pode ser o tesão e tudo que pode ser pornográfico vai partir. A partir, sei lá, do âmago, algo muito inovador e criativo e sendo que a gente não acredita que isso acontece com nada. Eu acho que a maior parte das pessoas não acredita nesse tipo de coisa. Por que em relação a sexo, a gente acha que, primeiro, a gente não está sendo influenciado pelas todas as narrativas normativas que nos cercam, que não são a pornografia, porque você pode não assistir nada, nunca ter assistido nada de pornografia. Não quer dizer que você não está se formando em relação ao que você pensa sobre sexo e prazer, a partir do meio social, que são outras formas de mídias culturais, mas também conversa que você tem com as pessoas, são referências, coisas que você, enfim, vê, escuta e pratica. Por que a gente acha que, no caso do sexo, por que seria só, primeiro, né, seria só a pornografia responsável por
por fazer essa redução e não todo esse meio. E já que uma das coisas que pode ser, não que a pornografia deve ser isso, mas que pode acontecer é que a pornografia pode apresentar formas de entender o sexo, o prazer, por que a gente não pensa nela então, né? E essa é a proposta, assim, né, que a gente traz, assim, que é porque a gente não pensa nela como uma ferramenta, inclusive, para abrir, ampliar horizontes e experimentar coisas, e que, querendo ou não, é uma produção que é bastante acessível, se você for comparar com outras produções culturais, né? Se você for ver, por exemplo, o acesso que você tem a filmes que não são de grandes bilheterias, mesmo para você, se a pessoa vai querer baixar pirata, é muito mais difícil do que você ter acesso a pornografias que são produzidas por produtoras pequenas, produtoras independentes, pessoas, tanto pornografia que as pessoas disponibilizam de maneira gratuita, quanto pornografia que é paga, mas que é possível, primeiro que é possível de você chegar, porque acontece, por exemplo, no audiovisual, no cinema, que você não consegue nem... Pô, eu quero... E isso acontece comigo milhares de vezes. Eu quero muito ver esse filme, onde é que eu vejo? Eu quero, sei lá, comprar, pagar para eu assistir. Não dá, porque tá só rodando nos festivais, não sei onde, na Europa, tem que ir lá para assistir o negócio, sabe? E a pornografia tem isso, né, também, de que esse acesso que é bem mais fácil do que todo o cinema e audiovisual, esse acesso aos pequenos produtores, né, as pessoas que estão fazendo isso, que não tem muita grana, que não são empresas enormes, ou que estão fazendo isso sozinhos, e aí existe uma gama muito maior de formas de você poder, de poder acessar esses conteúdos e também para isso, para ampliar suas possibilidades e a maneira que você pode enxergar tanto o seu corpo, quanto o sexo, quanto o prazer e o tesão. Nisso que Lui falou, fiquei pirando nessa história mesmo, né? Do jeito que a gente assiste pornografia, né? Sei lá, meio a lógica de consumo da pornografia está baseada numa pira meio de saciar, e aí sempre relacionado, não tenho real, então vou ver por, sei lá, uma coisa meio que fica num lugar meio esquisito mesmo, inclusive, e aí a gente consome pornografia botando nesse lugar do imaginário que relaciona com saciar, que relaciona com uma falta do físico, porque você tá, sei lá, em vez de olhar pornografia de um jeito como referência, ou como, não sei, isso, né, de ampliar as ferramentas, de ampliar o espectro do desejo, né, sei lá, e uma pira de mexer com o imaginário mesmo, né, sei lá, a gente pensa muito pouco sobre imaginário sexual, né, sei lá, é muito pouco falado, não sei, culturalmente, falar sobre o imaginário que o cinema cria, que a arte cria, que, sei lá, mas a pornografia é muito pouco olhada nesse sentido, né? E acho que se a gente, enfim, começar a ver a pornografia como uma possibilidade de agrandar, de aumentar, enfim, de conhecer mais mesmo sobre o próprio desejo, já muda muito a chave, né? Tem muita coisa que a gente pode sair em milhões de tangentes que a gente não vai conseguir entrar aqui, mas é isso. Primeiro, a fala do Lui, que ele até tem um texto que eu compartilhei, né? Que é isso. Ninguém fala para uma pessoa que está querendo escrever melhor, pare de ler. Você precisa achar a sua escrita aí dentro. Não, vai ler autores diferentes e ver escritas diferentes para você poder construir e ver o que né, ressoa em você. Então, esse negócio enfim, 2 pesos, 2 medidas que acontece muito. Aí, ler alguns comentários aqui. Teve alguém que falou que era uma pornografia não fake. Um pouquinho mais atrás, a gente teve um monte de pessoas babando.
Meu Deus, que sotaque maravilhoso. Não sei nem de quem pode ser, né, esse sotaque. A Rosa falou de uma fala de Pauli lá atrás, eu acho, que a gente estava se aproximando de uma discussão de Preciado, né? Ela fez o paralelo entre o que a gente estava falando e coisas de Preciado. Aqui também falaram, total, as mídias também educam, então vamos usá-las de forma mais plural. Que eu acho que é bem isso. Aí, logo depois, a gente teve um comentário que foi: não é colocado na pornografia carga nenhuma. Ela que é um meio hegemônico, ela é um meio hegemônico, ela que pega para si o lugar de único meio pedagógico sobre prazer, sexo, etc. Eu queria responder isso rapidinho, só para não pesar em vocês, porque eu vejo que é muito isso de, tipo, realmente, ela não deveria ser o único meio, né? Ela não deveria ter esse papel pedagógico, né, de pedagogia sexual. Mas a última vez que a gente tentou falar sobre pedagogia sexual nas escolas, por exemplo, é mamadeira de piroca, é pá e tal. Então é assim, realmente, a gente tem que lutar para expandir esse debate em vários espaços, mas eu não consigo ir na Câmara dos Deputados, né? Nem, enfim, não tenho como passar um projeto de lei para falar de educação sexual nas escolas, muito menos nesse momento político do nosso país. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue produzir narrativas a partir das nossas perspectivas, né? Seja, como falamos com Lu e Ellen, narrativas de ficção, narrativas de quadrinhos, narrativas de pornô, né? Que contemplem as nossas vivências e experiências. A live vai ficar gravada sim. Bom, não sei se vocês ainda querem comentar um pouco sobre esses pilares que a gente estava falando, né? Da não monogamia, da pornografia sendo vista como esse papel didático, né? Essa pedagogia sexual, essa pedagogia de gênero, que Lui falou, Hollywood é uma pedagogia de gênero muito maior, muito mais, né, entranhada nas nossas vidas, e ninguém fala de boicote ao filme da Marvel por falar de, enfim, masculinidade, sei lá. Boicote ao cinema, né? Não é nem falar boicote a um filme. Boicote a um filme, a galera fala. O que acontece é que a pornografia que não é boicote a aquele vídeo pornô, é boicote a toda a pornografia. Então, assim, tem um filme machista, vamos acabar com o cinema. Assim, existem tentativas de acabar com o cinema, mas elas vêm de outros lugares, né? E, enfim, que não é de acabar também, né? É sempre de querer ter uma referência só. Mas, enfim, eu queria aproveitar só e falar um pouco sobre isso, de que alguém falou por uma pornografia que não seja fake. Eu queria, na verdade, trazer um questionamento, assim, uma provocação, na verdade, que existe algo que é muito cobrado em relação à produção pornográfica, que que seja real, de que tudo que passe ali seja real. E eu acho que aí também é um ponto que é bem legal a gente comparar em relação ao audiovisual, assim, de maneira mais ampla, né? A narrativas do audiovisual que não sejam pornográficas, que a pornografia também faz parte do audiovisual. De que por que é tão ultrajante que se finja um gemido, ou que se finja prazer, ou que se finja um orgasmo na pornografia, mas é completamente aceitável que um ator finja que está apaixonado num filme, ou que ele finja que ele está chorando, inclusive use coisas para fazer as lágrimas caírem, ou que ele finja que ele perdeu alguém, ou que alguém finja que morreu num filme, porque o ator não morreu de verdade. E que eu acho que, ao invés, eu acredito que é mais produtivo a gente pensar, eu gostaria de ver mais pornôs que me representassem, do que falar pornôs que são de verdade ou que não são. Porque também existem diversas formas de fazer pornografia, e uma das formas que existe sim, com pessoas que são atores e atrizes pornôs, e essas pessoas não têm que ter a carga e a responsabilidade de ter que viver aquilo realmente, né? Inclusive, a gente teve uma live aqui no meu perfil no domingo com o Lilo, né? Que ele trabalha com Khan, e ele até falou de que imagina se a pessoa que trabalha com Khan tem que atender as pessoas e fazer shows
sentindo realmente aquilo. Então, não, eu realmente estou com muito tesão nisso que você está mandando eu fazer, enfim. Não precisa necessariamente por aí. Não quer dizer que a pessoa tem que detestar aquilo também, mas é que são trabalhos, também é um campo possível de trabalho, e as pessoas têm diversas relações com o trabalho, e acho que, enfim, todo mundo consegue fazer algum tipo de comparação com o seu próprio trabalho, assim. Então, só para resumir, eu acho que mais produtivo do que a gente dizer que a pornografia não pode ser fake, é a gente dizer que a gente gostaria de formas diferentes, diversas, formas que se sentisse mais representado, ou formas que agrade mais, que pode ser uma pegada mais realista ou não, enfim, mas não que o fato de ser atuado ou não atuado é necessariamente um juízo de valor. Assim. E eu acho que tem um outro fenômeno nisso aí, que termina sempre sendo relacionado à sexualidade, né? Do que é fake, né? Uma sexualidade que muitas correntes, até não normativas também, mas que buscam uma sexualidade da sua essência, né? Uma sexualidade que não é performance, um sexo que deixa de ser performado. E aí, assim, eu acho que fica como um questionamento para a gente também, o que é que não é performance, né, gente? E o que é que a gente não está performando, assim? Porque não é só sexo, não é tudo na vida, né? É gênero, é cozinhar, é qualquer coisa, assim. A gente aprende a fazer fazendo, né? A realidade, ela é construída e as coisas, elas são construídas no nosso fazer mesmo. E, assim, esse nosso fazer é a nossa performance de ser, é a nossa performance de ser humano, é a nossa performance de ser corpo. E, assim, talvez uma busca por uma essência de uma forma de fazer que não seja performada, ela não seja tão útil nem no campo da pornografia e nem em outros, né? E aí eu acho que sobre isso também fica para mim um pouco dessa questão que às vezes é colocada até pelo campo do próprio feminismo, mas é de que assistir a pornografia X ou Y não é ético, enquanto assistir a pornografia enfim, outra pornografia é mais ético e etc e tal. E eu acho que fica muito colocado para mim, assim, que existe uma preocupação, né, de que forma se está acessando esse produto da mídia. E aí eu acho massa, porque eu acho que a gente tem que pensar mesmo no que é que a gente está acessando, né? Eu acho que a gente se constrói nisso e a gente tem que ter responsabilidade com a nossa construção de si. E assim, que bom, se você acha que a pornografia tradicional ela não dialoga com seus princípios políticos, ótimo. Trabalho sexual é um trabalho como qualquer outro, consuma boa pornografia, né? Faça com que o seu dinheiro chegue na mão das profissionais que estão trabalhando com a pornografia pela qual você se interessa, né? E assim, eu acho que isso é muito positivo até na pluralização da nossa sexualidade mesmo, porque as pornografias são várias. Não existe só o site gringo com um videozinho de 5 minutos, né? Existem muitas formas da gente acessar, da gente, isso que chama consumir, que talvez não seja só consumir, mas que passa por aí também. Mas, assim, existe pessoas que trabalham com CAN, né? Existe pack de nudes, existe, enfim, uma infinidade de coisas. E aí eu acho que existe o site da EBI para todo mundo assinar, né? Que vale super a pena. Eu tenho minha assinatura lá e já indico. Mas acho que fica um pouco desse recado para mim também. Eu queria só aproveitar esse assunto porque teve uma pergunta bem disso. Avisar vocês que a gente tem 20 minutos ainda, mas que 20 minutos é tempo de passar um assunto. Mas é isso, é sobre... Teve alguém que perguntou, queria conversar um pouco sobre o faça você mesmo na pornografia, no sentido de aplacar o estigma das atrizes pornô e trabalhadoras sexuais como um todo. Que aí eu acho que isso traz dois assuntos. Um é esse que você já falou, né, que é o sobre pornografia, a coisa... Lui falou também, é a mídia mais acessível, é a mídia que você consegue, sabe, acessar de graça, todo mundo, né, 90%, sei lá quais são as estatísticas de pessoas assistem, mas tipo 2% consideram que pagariam um dia talvez, né, de todo o espectro de pessoas que consomem, 98% falam que jamais pagariam por isso. Então eu acho que essa é uma reflexão interessante da gente fazer, especialmente, né, sendo vocês pessoas que
trabalham com isso. E o outro é isso, né? O quanto o nude, o faça você mesmo, começa a borrar esses limites, né? Do que é pornografia, do o que constitui, enfim, qual é essa linha, né? Que não existe. Até por isso a gente não entrou nisso, né? O que é pornô, o que é pornô desviante, o que é pornô hegemônico, o que é pós-pornô, o que é pornô feminista. Porque senão a gente entra numa seara muito, né, semântica, e é mais interessante a gente falar sobre né, as questões que perpassam tudo isso. Manda, Mig. Então, então, rapidinho, só comentar o que Marisa e Lui passaram antes sobre atuar e performar. Eu acho que, sei lá, concordo muito com o Lui, tipo, não dá para essa coisa de verdade, nunca é verdade, é sempre tipo um estado de corpo, é sempre, sei lá, tipo, tem uma situação ali que é uma gravação, né? Não é uma trepa, sei lá, tem uma situação, então também tem um nível ali que já sai da verdade. O que é verdade, né? No fim das contas. Enfim, tudo é performance, mas acho que a questão da atuação é um pouco problemática. Quando a gente começa a pensar que a gente está fingindo que está gostando. E aí eu acho que é um limite na prática, em qualquer prática sexual, que o momento que a gente finge que gosta, alguma coisa ali está sendo atropelada, sabe? E, enfim, só para jogar um pouco mais de lenha nessa fogueirinha, sei lá, mas é muito sobre performance. Sobre independência. Fala. Não, eu acho maravilhoso. Eu até ia comentar isso, eu esqueci, porque eu sei que uma das propostas da EDI é isso, né? É fazer um, entre muitas aspas, pornô real, né? Onde as pessoas estejam envolvidas e gostando. E eu acho que isso é maravilhoso e válido enquanto proposta de vocês, né? Enquanto performance, enquanto produtoras. Mas eu acho que também tem um meio termo, que é isso que você falou, né? Você estar fazendo uma coisa que você absolutamente não está gostando não faz sentido. Mas existem nuances, né, num set com luz, com isso e com aquilo, enfim, mas que a gente pode debater mais na sexta. Total. E sobre a pira do it yourself por na independente, acho que é exatamente esse o lugar que a gente está. E, enfim, tanto que a gente chama Edi Porn por causa do Pajubá, Edi, e uma homenagem a esse órgão tão importante do nosso corpo, tão subjugado socialmente. E só que tem o I e o Y pelo jogo com do it yourself, porque, enfim, somos uma produtora independente, a gente está começando agora, sem experiência com o mercado pornográfico, a gente tem experiência com arte, com performance, com audiovisual, mas não com mercado, então daí a gente se coloca num lugar de independentes, enfim, a gente está começando a sacar esse lugar, e a pira de ser uma produtora é uma ideia de catalisar um pouco a cena independente dissidente, sabe? Eu acho que hoje em dia a pornografia se move muito por aí, sei lá, pelo OnlyFans, pelo Twitter, enfim, essas páginas de cam. E hoje em dia acho que performers que trampam com pornô estão conseguindo trampar sem o abuso de uma produtora em cima do corpo delas, né? Que acho que isso é uma lógica da indústria, né? De qualquer indústria. Qualquer indústria tem a produção é muito massiva, é muito grande, então tem exploração, sabe? Como a gente faz isso sem, sabe? Enfim, e isso, desde um lugar de produtora, né? Primeiro, a gente não é massivo, né? Sei lá, a nossa produção não é, a gente não solta vídeo assim e aí vai e tem que gravar porque tem que ter um vídeo de dupla penetração para semana que vem. Sabe? Não é assim que funciona. E a pira de catalisar, tipo, catar pessoas que estão trabalhando com pornô independente, saca? Sei lá, Lui tem vídeo na plataforma, tem várias pessoas que estão entrando na plataforma agora, que são pessoas que se movem independente ou com o trabalho sexual físico ou com vendendo os próprios vídeos por sites
outros sites. E também, quando a gente grava com alguém que também trampa com isso, o vídeo não é da ID, o vídeo é da ID e das performances que participaram. E cada um faz o que quiser com esse material, sabe? Meio essa pilha de dividir os lucros que esse material pode render, sabe? Exatamente por ser independente. E a cultura de pagar pelo pornô independente, né? Vamos, então, já estamos nela há vários anos, tem que começar a girar. Eu acho que está começando a girar, está crescendo essa cultura de pague pelo seu bom pornô. É óbvio, não vou pagar pornô para ver merda, saca? Para ver, mas vamos pagar pornô para ver coisa massa, sabe? Estamos aí, várias pessoas trampando independente e isso. É isso, querendo ou não, tem vários debates que... Vai, Marisa, manda. Por favor, sempre. Tem uma coisa muito interessante, assim, que eu fiquei pensando, tu dissesse, né, as pessoas realmente não se interessam muitas vezes por pagar por pornografia, etc e tal. E aí eu acho que fica o questionamento para essas pessoas aí que se liguem nas outras explorações de trabalho que você tem feito na sua vida, porque trabalho sexual é um trabalho, né? Então, assim, quem explora a trabalhadora sexual, às vezes explora outras trabalhadoras também. Não faça isso, não. Não faça isso, sabe? Não ache que não pagar por pornografia, porque pornografia é uma coisa menor, sendo que é uma coisa que às vezes tem um espaço enorme na sua vida. Você, enfim, assiste direto e, sei lá, consome nude direto, assim. É isso. E, assim, tirar esse olhar moralizante da pessoa que trabalha com sexo e não só a partir da perspectiva desviante, da perspectiva, enfim, do que eu acho massa, mas, assim, desmoralize também o seu olhar sobre aquela mana que vende pack de nudes no seu Instagram e que você tá o tempo inteiro julgando ela, porque, enfim, é a mesma coisa. Compre um pack, é melhor. Eu ia só falar o quanto vários debates que as pessoas colocam muito mais carga quando a gente está falando de pornografia, né, são debates sobre o nosso sistema. Né? A produção é opressiva. Porra, a produção, assim, né, não tenho nenhum contato, mas o que a gente sabe da produção da pornografia hegemônica é super opressivo. Mas e Hollywood? Né? E o tanto de abusos, e o tanto de diretores escrotos, e o tanto de... E, né, o que o Paulo falou, tem que ter um vídeo assim, tem que ter 3 vídeos para a semana que vem, nessa lógica de linha de produção. Teve alguém que perguntou, e aí eu queria abrir para vocês, o que vocês acham, é uma pergunta bem aberta, né, mas o que vocês acham sobre a objetificação dos corpos? E aí eu queria falar que é muito isso, primeiro de tudo tem aquilo, né, de que o capitalismo objetifica os nossos corpos o tempo todo. A gente está vendendo o nosso corpo o tempo todo, né, a nossa força de trabalho, a nossa força, seja ela física, intelectual, a gente está vendendo o nosso corpo o tempo todo. Então esse é um debate que eu acho que... e aí é muito de falar disso, a gente está justamente habitando esse espaço, né, para poder... É isso que Paulo falou, não vou pagar por uma coisa que seja mais do mesmo, que seja mais do roteiro hegemônico. A gente quer... produzir, né, narrativas, produzir imaginário. Teve alguém que falou sobre isso também aqui, que eu vou procurar o comentário, mas que é isso, a gente... Enfim, produzir imaginários, né? Não é se colocar num espaço de pedagogia, mas saber que só o fato da gente ocupar esses espaços com a nossa sexodissidência, né, já retroalimenta esse movimento. Eu estou procurando o comentário aqui. Enquanto isso, eu queria falar sobre esse da objetificação, que é uma pergunta que aparece muito, né? As pessoas falam bastante disso. E eu acho que é bem complicado o que é objetificar, o que não é e tal, não sei o que. Eu não quero entrar muito nisso, mas eu queria evocar o BDSM para essa discussão, que eu acho que é um conjunto de práticas, né, em que recebe muita crítica em relação à objetificação. Mas eu queria falar do BDSM para puxar um outro aspecto, que eu acho que é incrível,
esse aspecto que o BDSM traz para a discussão, que tem a ver com consentimento. As práticas, né, de BDSM, a base é o consentimento e o cuidado e a segurança. Então, para a gente pensar também que, às vezes, é um olhar muito, muito julgador de você falar, eu não concordo com esse tipo de representação aqui, porque isso está objetificando o corpo das mulheres, está objetificando o corpo das pessoas trans, está objetificando não sei o quê. É objetificador. Tá, pera lá. Vamos... O que eu gostaria de provocar antes da gente falar disso, vamos falar sobre consentimento, vamos falar sobre a pessoa que está ali, ela concordou em estar ali, é uma coisa massa, ela se sente bem, é algo que desperta o prazer dela, é algo que ela busca, porque ou é algo que a gente está projetando de que eu nunca gostaria de estar nesse lugar, então é uma objetificação, ou isso é ruim, né? Mas da gente ir com calma e ver, porque muitas das principalmente assim, o BDSM tem essa coisa imagética, né? Que choca bastante. Inclusive, tem toda uma gama de coisas que tem a ver, especialmente com as pessoas serem objetos. Então, assim, dali para falar que a objetificação tipo, a proposta é essa. Mas que o consentimento vem ali de quem está nessa posição, de que está dominando tanto quanto de quem está na posição de que é submisso. E as coisas são acordadas, e as coisas são combinadas, e aquilo é feito para um prazer. E isso, muitas vezes, não acontece em várias práticas sexuais. Baunilha, que é o que a gente chama de que não é BDSM, né? Ou que são, amorzinho, sabe? Que convencionalmente é visto como o sexo puro, o sexo bonito, o amoroso, e várias vezes aquilo não foi acordado verbalmente, não tem nenhum tipo de prática de cuidado, não existe um consentimento das pessoas, é um consentimento meio que enfiado, assim, tipo, já se tem por dito socialmente que é assim que funciona, então é assim que funciona, não precisa conversar sobre nada, e que essas formas são, a maior parte das vezes, nunca são apontadas como objetificação, ou como algo ruim. O que é ruim é sempre aquilo que imageticamente é mais chocante. Mas, enfim, basicamente, eu não respondi a questão da objetificação em si, mas o que eu queria pontuar é isso, que eu acho que antes da gente olhar para isso, falar disso, a gente tem que falar sobre consentimento. Eu acho que isso que é importante. Sobre objetificação, não sei, fico pensando para começar também, sei lá, indo para outro lado da objetificação, tem a pira da hierarquia social, né? Sei lá, nossa sociedade tem uma hierarquia de poder que é muito clara. E aí o homem branco, rico, é o mais alto disso. E aí vai baixando, né? Sei lá, não tem tantos espectros ali na grande... Aí já chega na mulher cis e depois é o resto. Aí, sei lá, mas também, e no pornô tem um babado de que essa hierarquia tá muito assim, no homem e na mulher cis, héteros, cis, branco, magro, entra aí, enfim. E aí eu acho que quando a gente pensa sobre objetificação, quem é objetificado é quem não é visto como humano, né? Sei lá, não é visto como uma vida tão válida quanto essas que estão nas hierarquias sociais maiores. Então, sei lá, acho que falar sobre objetificação é complexo, é bem complexo, traz a estrutura inteira e traz a reprodução dessa estrutura que muitas vezes rola no sexo, sabe? Sei lá, para trazer aqui um exemplo, no mundo gay ativo-passivo. Aí já, né, sei lá. E aí vai complexificando, se assim, quanto mais complexificar, mais essa estrutura
cria ruídos ali e isso, sei lá, é grande esse papo. Me perdi. Não, é grande esse papo, é maravilhoso esse papo. Eu vou aproveitar para falar que a gente tem 5 minutos, chamar as pessoas para a nossa conversa de sexta, dizer que teve um monte de gente que pediu referências no chat na semana. Assim que a gente sair, eu vou postar nos stories umas referências que a gente tinha pego. A gente, assim, basicamente Marisa, né? Que é a nossa pesquisadora oficial. Mas bora, tem muito mais coisa, assim, do que aquilo que a gente tinha naquele story também. Acho que a Edi já é uma super referência, né? Principalmente de conteúdo, assim. Não sei se as pessoas também querem referência de conteúdo para assistir, para curtir pornografia, ou se querem ler sobre o assunto, né? Porque também pode ser. Mas, enfim, assistam Erika Lush também, porque eu acho que vale a pena criticar o que é o pornô feminista. Coletivo Acupira, minhas amoras deliciosas, minhas crushes. Enfim, a Monstruosas, Queer Porn TV. Tem muita coisa assim, que vale a pena a gente olhar para poder ver se a gente curte, o que é que a gente critica e o que é que faz, o que é que acontece com aquilo ali, sabe? A pornografia fora da norma, ela é enorme também. E muita coisa vai agradar, muita coisa não vai agradar. Eu acho que é de ir descobrindo também. Gente, tem várias perguntas maras, tem várias coisas muito massa. A galera sempre vai se empolgando mais perto do final da live, e aí fica difícil. Mas, ó, isso, Lui, o olhar pode ser objetificador, objetificante, é preciso avaliar a leitura que fazemos e com quais bases de referência estamos usando. Teve alguém que perguntou uma pergunta muito pertinente. Sauna gay é biopolítica? Por aí mesmo, temos que democratizar os imaginários da pornografia e, em parte, passa por nós e pela exposição dos nossos próprios vídeos e corpos e tesões. Além das profissas da Edi, é claro. Então, tem um monte de gente babando. Gente, eu vou salvar a maioria dessas perguntas aqui para a gente poder comentá-las na sexta. Como você resumiria o potencial libertador da emancipação sexual? Cara, quero muito falar disso, mas a gente não vai conseguir em 3 minutos. Qual o Insta dela? O Insta de quem? Da Marisa? @Marisa Dantas? Entrem lá no Pessoas Não Mônia, eu vou botar as referências, @ de todo mundo. Um bufo na minha noite, esse papo cremosinho. Quero mais, a gente também quer mais. Vai rolar a sexta. Pornô feminista, ponto de interrogação. É isso, a gente não entrou nesse debate do que significa especificamente, o que é um pornô feminista, o que é o pós-pornô, o que é um pornô desviante, porque isso ia tomar muito tempo da live, mas a gente pode lá na sexta falar um pouquinho sobre isso, da onde surgiram esses movimentos, o que eles são, como essas linhas se misturam. O voyeur e o exibicionismo são objetificadores? Gente, eu vou ter que salvar muita coisa aqui. Teve uma pessoa que só colocou pornô grupal bissexual. Não sei, mas quero. Gabi, beijas! É isso, gente. Deem suas últimas considerações. Temos 1 minuto e 50, 1 minuto e meio, considerando os 30 segundos de delay que ainda vai passar. Eu agradeço vocês demais e a todo mundo que estava aí. Beijas! Eu quero só agradecer esse papo e convidar as pessoas para irem na sexta-feira no Zoom. Vamos conversar mais sobre isso. Muito obrigada, estou muito feliz de poder estar conversando com vocês aqui nessa live. Obrigado a todos. Também. Beijo, gente. Maravilhosas, maravilhosas. Que bom que a gente conseguiu ter esse papo por aqui. Adoro vocês. Delícia, gente. Mega importante falar dessa história toda. E babado, sei lá, estamos aí, sexta-feira, a gente segue esse papo. É isso, é grande o babado, né? A gente pode passar muitas horas e no Zoom vai dar para falar com todo mundo, ver todo mundo trocar ideia de um jeito menos palestrinha que fica aqui, né? Então, a gente se vê na sexta. Um beijo, foi muito gostoso.
Beijo a todo mundo que estava aí. Beijo a todo mundo que vai assistir depois. E vocês são tudo na minha vida. É isso, eu não tenho nem o que falar. Só babá. E como